Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Sejam bem-vindos ao canal Palavra Viva e Eficaz. Hoje gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão da Palavra de Deus que está escrita no livro de Juízes, capítulo 6, dos versículos 11 a 16, onde é narrada a história de Gideão, o homem que se sentia o menor de sua casa e o mais pobre de sua comunidade, mas Deus o transformou em um herói e libertador do povo de Israel. Vamos à leitura. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Meus irmãos, conforme nós podemos observar no texto lido, que o povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, porque o povo havia se distanciado dos caminhos do Senhor, haviam desprezado os ensinamentos de Deus. Isso aconteceu logo após a morte de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés, que conduziu o povo até tomar posse da terra prometida, e Josué, nessa condição, distribuiu às tribos de Israel a possessão de terra conforme o Senhor havia ordenado. Acontece que os midianitas, que eram inimigos do povo de Deus, ou seja, dos israelitas, eles estavam saqueando as produções. Quando o povo de Israel plantava e chegava o momento da colheita, eles iam saqueavam todos os pertences, levavam também os animais e muitas vezes levavam crianças e até mulheres e jovens para o escravizarem. Dentro desse contexto, existia um homem chamado Gideão, que teve a iniciativa de ocultar, de pegar o trigo, que ele sabia que os medianitas iriam buscar essa produção, e Gideão começou a malhar o trigo. E essa expressão malhar o trigo significa tirar o trigo ali do cacho, ou seja, o trigo, ele vem aquela palmazinha de trigo, e esse malhar o trigo era bater o trigo em alguma pedra ou algum objeto que pudesse bater no trigo para que ele largasse ali do sustentáculo. Acontece que o lagar era um lugar em que se prensava as uvas. Ou seja, neste contexto,
Gideão estava em um local fora de suspeita dos midianitas. Acontece, irmãos, que o Senhor conhecia o coração de Gideão. Enquanto os demais homens de Israel estavam em suas inércias, ou seja, eles não estavam fazendo nada para salvar os pertences, para proteger o povo dos inimigos, dos invasores. Eles não tinham iniciativa. Talvez alguém poderia até ter a seguinte linha de pensamento: eu não vou plantar, porque não adianta plantar. Porque quando eu for colher, vem os midianitas e vai levar tudo. E Gideão, ele não tinha essa linha de pensamento. Gideão tinha a iniciativa. Gideão, quando ele decidiu levar o trigo lá para o lagar, ele tinha, acima de tudo, a pretensão de salvar uma parte da colheita, não só para ele. Fica subentendido no texto que Gideão fazia isso para a comunidade. E Deus conhecia o coração de Gideão. Mas acontece que Gideão tinha uma linha de pensamento que muitas vezes nós incorporamos também essa linha de pensamento, de acharmos que nós não temos capacidade. Mas vejam só, quando o Senhor apareceu a Gideão, e lá no versículo 11, quando o Senhor apareceu a Gideão quando ele estava malhando trigo, e o Senhor disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Veio aquela linha de pensamento na cabeça de Gideão, como que diz assim: olha, se eu sou um homem valente, por que nós estamos nessa condição? E o Senhor diz para ele que ele era um homem valoroso. Um homem valente e um homem valoroso estava naquela situação, malhando trigo, no lagar, e Gideão começa a argumentar com aquele homem, sem saber ainda que estava frente a frente com o Senhor, com o anjo do Senhor, que eu quero dizer. E Gideão diz: ora, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando por esse momento difícil? Por que nós estamos sendo saqueados pelos inimigos, os midianitas? Se o Senhor abriu o Mar Vermelho para teu povo passar, se o Senhor providenciou sombra no deserto durante o dia, se o Senhor providenciou iluminação no deserto durante a noite, se o Senhor providenciou água no deserto, fazendo com que a rocha pudesse jorrar água, conforme os nossos pais nos falam a respeito disso, e por que esse mesmo Senhor não está fazendo nada? E esse Senhor protetor que nossos pais vêm falando ao longo desses anos todos, nos entregou nas mãos dos midianitas. Muitas vezes nós colocamos a culpa dos problemas pelos quais nós estamos passando nas mãos de Deus, achando que foi Deus que nos desprezou. Mas acontece, meus irmãos e meus amigos que estão nos assistindo, e Gideão diz para Deus que ele era da família mais pobre da tribo de Manassés. E dentro dessa família, ele era o menor. Ora, como pode o mais pobre e o menor ser valoroso e ser valente? Mas acontece que até este ponto, Gideão estava com a noção de valentia, de bravura, de valor, a noção do aspecto físico, da força que o indivíduo tem. Ele estava desprezando a possibilidade de que quando o Senhor, ele nos usa, mesmo nós sendo fracos, mesmo nós sendo pobres, o Senhor faz com que nós possamos ser
forte, ser o mais forte e prevalecer. E o Senhor disse para Gideão que ele seria com ele. E a mensagem de hoje, o Senhor está te dizendo também que o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Você pode até estar passando por algum problema de igual intensidade em relação àquele que o povo de Israel estava passando. Ora, no meio de milhares e milhares de pessoas, teve só um homem que teve a iniciativa de ir para lá, o lagar. Talvez você esteja pensando, como é que eu vou fazer coisa dessa natureza? Porque eu estou vendo que eu passo por problemas também. Não é igual aquele problema de Gideão dos israelitas, que os midianitas estavam saqueando seus bens. Mas eu tenho um problema de mesma intensidade. Talvez seja a oportunidade também de você ir para o lagar. O lagar foi um local em que Gideão teve um encontro com Deus, recebeu a orientação de Deus e dali ele saiu com a mente modificada, dali ele saiu um homem fortalecido, não para lutar com suas próprias forças, mas ele saiu fortalecido com a presença do Senhor e saiu também pronto para obedecer a Deus. E quando Deus aparece a Gideão, e Gideão percebe que ele estava face a face com Deus, ele oferece ali um sacrifício. E naquele momento do sacrifício, Gideão constrói, faz aquele altar de pedra e põe ali aquele sacrifício. O anjo do Senhor toca e consome aquele holocausto, mas depois o anjo do Senhor faz a seguinte recomendação: olha, é necessário destruir o altar de Baal. Destrói o altar de Baal que foi construído pelo teu pai Joás, quebra, derruba em derredor as árvores e com esses troncos faz agora um altar para mim. E para isto utiliza o segundo boi cevado para fazer esse holocausto. Talvez há uma necessidade de você também reconstruir um altar para o Senhor. Muitas vezes o altar do Senhor está destruído em nossas vidas e há uma necessidade dessa reconstrução. O altar de Baal que foi destruído representa o momento em que nós vivemos praticando tantos erros, distantes do caminho do Senhor, e a reconstrução do altar simboliza o retorno, nós voltarmos a buscar o Senhor, voltarmos a ter fé no Senhor, porque assim como o Senhor viu que Gideão tinha um imenso valor, o Senhor está dizendo nesse texto para mim e para você que você tem valor, mas você precisa agora de reconstruir o altar do Senhor na tua vida. E medita nesse texto, nessa mensagem e toma posse da palavra de Deus, porque Gideão saiu de lá, do lagar, não para voltar mais para o lagar, mas do lagar ele saiu para ser um libertador, para ser um líder, um juiz do povo de Israel, e Gideão se transformou no libertador do povo de Israel, não com suas próprias forças, nem com as próprias forças dos 300 que ele selecionou conforme a orientação do Senhor, mas ele venceu porque era o Senhor que estava trabalhando na vida dele, era o Senhor que estava à frente dele. Coloca o Senhor também à tua frente, segue os caminhos do Senhor, acorda este gigante que está dentro de você, porque assim como Gideão, você também será um vencedor, e que assim
o Senhor continue nos abençoando e guarda esta palavra no teu coração. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém.